Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. No horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Muito bom dia para você que nos acompanha em uma das emissoras da RCR, a Rede Católica de Rádios, em todo o Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Eu sou o Cleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos assuntos de hoje. Brasil registra novo recorde diário de novos casos de Covid-19. Apesar de ordem do STF, o governo não cria barreiras sanitárias para proteger indígenas isolados. Câmara aprova medida provisória que libera 16 bilhões para estados. 1.300.000 CPFs podem ser bloqueados do auxílio emergencial por suspeita de fraude. Esses são alguns dos assuntos desta quinta-feira. Fique na sintonia. O Jornal Brasil Hoje, edição 9.598, começa agora. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. O Brasil bateu um novo recorde diário de casos confirmados de Covid-19 no período de 24 horas. Desde a última atualização dos dados pelo Ministério da Saúde, na terça-feira, foram registrados 67.860 novos casos, ultrapassando os cerca de 54 mil diagnósticos em 19 de junho. O total de infectados em todo o país é de 2.227.514 pacientes e os óbitos, desde o início da pandemia, já são 82.771. Os números oficiais do governo federal apontam que 21 das 27 unidades da federação acumulam mais de 1.000 mortes. Com a confirmação de pouco mais de 1.500 casos em 24 horas, o Mato Grosso do Sul ultrapassou o Acre e Tocantins no número total de registros de coronavírus e deixou de ser o estado menos afetado pela pandemia. E o governo descumpriu ordem do Supremo Tribunal Federal para criar barreiras sanitárias em terras indígenas com povos isolados. Determinações do ministro Luiz Roberto Barroso para apresentar um plano de emergência para conter o coronavírus não tiveram manifestação da FUNAI e da CESAI. Confira com Renata Martins. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, emitiu certidão de ausência de manifestação da União, que não apresentou plano de criação de barreiras sanitárias para proteger indígenas isolados. Na decisão, Barroso afirmou que na atual situação em que a pandemia de Covid-19 está em curso, os povos em isolamento e de contato recente são os mais expostos ao risco de contágio e de extinção. Por essa razão, o ministro considerou que a medida protetiva mais eficaz a ser tomada em favor de tais povos é assegurar o isolamento por meio de barreiras ou cordões sanitários que impeçam, inclusive com o uso da força, se necessário, o acesso de estranhos às suas terras. O prazo determinado por Barroso era de 10 dias, mas segundo o STF, até essa terça-feira, dia 20, não houve qualquer manifestação da União quanto ao plano de criação de barreiras sanitárias determinado no despacho do dia 8 de julho. A Advocacia Geral da União informou que o plano de criação de barreiras sanitárias será apresentado ao ministro relator até dia 29 desse mês. O ministro Luiz Roberto Barroso não informou que medidas vai adotar em decorrência do descumprimento da decisão. O plano de barreiras sanitárias é uma das 5 medidas acolhidas pelo ministro na medida cautelar impetrada pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e 6 partidos políticos, PSB, PSOL, PCdoB, Rede, PT e PDT. Os autores alertam que os povos indígenas são especialmente vulneráveis a doenças infecto-contagiosas e apresentam baixa imunidade e taxa de mortalidade superior à média nacional. Entre as providências para conter a contaminação dos indígenas relacionadas pelo grupo na medida cautelar acatada pelo STF está a criação de sala de situação
para tratar das ações de combate ao coronavírus, com a participação de indígenas e do governo federal. De acordo com o STF, após a primeira reunião realizada dia 17, a APIB apontou dificuldades técnicas que prejudicaram o acompanhamento da reunião. Nesta quarta-feira, o ministro estipulou que as reuniões sejam feitas por meio de plataforma adequada, com imagem e som disponibilizados a todos os participantes. Luiz Roberto Barroso também designou a conselheira Maria Tereza Willy Gomes, do Conselho Nacional de Justiça, e um observador do gabinete dele para acompanhar os debates entre líderes indígenas e o governo federal. A FUNAI informou que as medidas determinadas pelo ministro Barroso estão sendo coordenadas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A Secretaria Nacional de Saúde Indígena não retornou nosso contato. Dados do Ministério da Saúde indicam que há quase 13 mil casos de Covid-19 confirmados entre indígenas e 237 mortes. O levantamento da APIB apontam 17 mil contaminados e 544 indígenas mortos em decorrência do coronavírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h08. O plenário da Câmara aprovou medida provisória que cria um auxílio de 16 bilhões de reais da União para estados e municípios enfrentarem os efeitos da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Acompanhe com Yuri Hudson. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que estabelece a compensação de parte da arrecadação de estados e municípios que é impactada pelo novo coronavírus. Serão 16 bilhões de reais transferidos da União para prefeituras e governos estaduais, que vão reestabelecer perdas que os entes federados teriam com a redução do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios.
O deputado Hildo Rocha, do MDB, relator da matéria, destacou que o projeto é essencial, especialmente neste momento em que os governos gastam mais devido à pandemia e arrecadam menos. Porque a expectativa que existe em relação é de uma diferença negativa de aproximadamente 5 bilhões e 200 bilhões. Portanto, é necessário que o governo tenha a garantia, porque possa legalmente continuar a apoiar estados e municípios. Para não enfrentar a resistência da oposição, a MP, que vence nos próximos dias, precisou ser alterada. O relator inseriu no texto uma proposta que dá um auxílio de 4 bilhões de reais para empresas de transporte público. Em vários pontos do país, o setor sofreu com a baixa demanda durante o isolamento. Por isso, acenou para uma ajuda dos governos. Mas o líder do PSOL, Glauber Rocha, ponderou que o texto seria um jabuti inserido na MP. É isso que está acontecendo? 6 bi para Estado e município, 4 bi para os empresários de ônibus? E não é nenhum empréstimo? É, na verdade, um reequilíbrio de contrato, ou seja, doação de dinheiro para os empresários de ônibus, sem garantia de emprego, sem garantia de manutenção da frota ou de ampliação do acesso das pessoas ao transporte. É isso. É um escândalo. Diante da resistência da oposição, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, propôs uma conciliação. Se a questão do transporte não tiver consenso, tem projetos de lei, a gente vota urgência semana que vem, vota projetos. Agora a MP segue para análise no Senado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri Hudson. O governo pediu à Caixa o bloqueio e a checagem de mais de 1.300.000 CPFs por suspeita de fraude no auxílio emergencial. Henrique Carmo tem as informações. O Ministério da Cidadania enviou para a Caixa Econômica Federal uma lista com mais de 1.300.000 CPFs com indícios de fraude no auxílio emergencial de R$ 600. A pasta pede para que o banco bloqueie o pagamento e investigue os CPFs. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a determinação já foi acatada. Essa é uma determinação do Ministério da Cidadania, mas não é algo que a Caixa Econômica Federal se envolve, porque esta base de dados, a gente não tem acesso. Então, esse tipo de fraude é uma fraude totalmente fora da gestão da Caixa Econômica Federal. A Caixa informou que vai começar a liberar nesta quinta-feira contas digitais que foram bloqueadas, mas não deixou claro se entre os bloqueios estão os CPFs indicados pelo Ministério da Cidadania. O banco não divulgou a quantidade de contas que foram suspensas. Apenas informou que 51% deste total foi qualificada com suspeita de fraude e os outros 49% com inconsistência cadastral. Quem foi notificado com suspeita de fraude deverá procurar uma agência da Caixa para resolver o problema. Já quem teve alguma inconsistência cadastral poderá resolver o problema pelo aplicativo Caixa Tem. Os beneficiários serão notificados dos procedimentos pelo próprio aplicativo. Já quem teve problemas com o cadastramento do auxílio deve procurar o Ministério da Cidadania por meio do telefone 121. Reportagem Henrique Carmo. Horário de Brasília, 7h12. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão. Emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita.
Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. No horário de Brasília, 7 horas mais 15 minutos. O arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, testou positivo para a Covid-19. Saiba mais com Luísa Gualberto. O arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, testou positivo para a Covid-19, segundo informou a Arquidiocese de Natal. Dom Jaime passa por tratamento em casa e está praticamente assintomático. Ainda segundo o comunicado, o teste positivo foi recebido na última segunda-feira. O arcebispo está sereno, disposto, com acompanhamento médico e devidamente medicado. O quadro clínico está bom, sem sinais que apontem para gravidade alguma. Dom Jaime vai prosseguir sendo acompanhado e realizando tratamento em sua própria residência. A Arquidiocese pediu aos fiéis que acompanhem Dom Jaime em orações e confiando no seu pleno restabelecimento e de todos os demais enfermos. Da Rádio 91 em Natal, Luísa Gualberto para a RCR. Obrigado, Luísa. E do Pará temos agora a reportagem de Daniela Pantoja sobre uma pesquisa a respeito do uso de plantas medicinais na Amazônia para tratar picadas de serpentes venenosas. Acompanhe. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, investiga desde 2009 a eficácia do uso de plantas amazônicas no tratamento de picadas de serpente. Inicialmente foi feito um levantamento nas comunidades de Cucurunã, São Pedro e Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, que apontou as espécies vegetais mais utilizadas pela população para tratar os efeitos de picadas de serpentes peçonhentas, como explica a pesquisadora Valéria Mourão. A gente organizou toda uma metodologia. Inicialmente nós fizemos um levantamento etnobotânico nas comunidades ribeirinhas, onde tinha frequência de acidentes por animais peçonhentos. Nós visitamos as comunidades da região do Eixo Forte de Santarém, como São Pedro, Cucurunã, São Brás, Alter do Chão, algumas pessoas de Santarém também. Então nós fizemos esse levantamento nas comunidades. E a ideia era saber se eles utilizavam planta para picada de serpente e se sim, qual tipo de planta que eles usavam, qual era a forma de uso, né? Se era qual a parte da planta que eles utilizavam, todos esses detalhes e como que era administrado. De acordo com a pesquisadora, nesse levantamento foram apresentadas 24 peças de plantas, no qual foram selecionadas 12 mais citadas para saber quais conseguiu bloquear a atividade hemorrágica induzidas pela jararaca. Dessas, 5 espécies apresentaram resultados bastante promissores. Nós selecionamos inicialmente as 12 mais citadas para começar os testes, fazer um screening para ver dessas 12 quais que conseguia bloquear a atividade hemorrágica, que é uma das principais atividades induzidas por envenenamento biotrópico com jararaca. A partir disso, 5 espécies apresentaram resultado bastante promissor. E aí, dessas 5, nós fomos fazendo vários outros trabalhos. Isso veio envolvendo alunos de graduação, de mestrado, doutorado. Vieram envolvendo também outras instituições de pesquisa, porque esse projeto ele começou na UFOPA, com parceria do Instituto Butantan, que era o projeto Ações do Butantan na Amazônia, né? E aí, a partir disso, foi entrando outras instituições, como a UFAM, como o INPA, como a UFPA também em Belém, para a gente fazer esses testes e tentar responder isso para a população. A maioria dos acidentes com serpentes peçonhentas notificados ao Ministério da Saúde acontece na região norte, sendo Pará o estado com maior número de casos. O tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde é a aplicação de soro antiofídico. Porém, esse tipo de acidente acontece com maior frequência na zona rural e o deslocamento até a área urbana nem sempre é fácil ou rápido. As plantas são usadas como coadjuvantes à soroterapia ou como um medicamento alternativo. Por isso, a pesquisadora Valéria Mourão reforça a importância do conhecimento popular e a contribuição da ciência. Então, essa pesquisa é bastante importante porque ela mostrou, né, que o conhecimento popular
ele tem um embasamento, né? Então a população ela já faz uso dessas plantas há muito tempo, já vai passando esse conhecimento de geração para geração. Então se esse conhecimento ele não é divulgado, repassado, ele acaba morrendo, né? E as gerações futuras não terão acesso. Então a gente tem uma biodiversidade enorme aqui na região e a gente tem plantas que podem sim serem utilizadas como um tratamento complementar, né, nesses acidentes e não substituir o soro, porque o soro antiofídico ele reveste com bastante eficiência os efeitos sistêmicos, né? Testar e dar uma relevância para esse conhecimento popular é bastante significativo aqui para nossa região, né? Os resultados da pesquisa foram publicados em artigos científicos ao longo dos últimos anos. Após a publicação de cada artigo, a equipe retorna às comunidades para ministrar oficinas aos moradores e esclarecer a população acerca dos resultados obtidos com o estudo de cada espécie. Da Rede de Notícias da Amazônia, Daniela Pantoja para a RCR. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h22. Temos agora a participação do Conselho Indigenista Missionário. Hoje, a Dispésia destaca o alerta que o CIMI tem feito sobre a ameaça de genocídio que paira sobre os povos indígenas isolados no Brasil. O aparecimento de um grupo de indígenas isolados próximos à terra indígena Urueuauau na sexta-feira, 19 de junho, numa área habitada por colonos, no município de Seringueiras, em Rondônia, é mais um registro da movimentação desses povos em distintos lugares da Amazônia. O deslocamento desses grupos, se expondo ao contato com não indígenas, por si só já representa uma grande ameaça à sua sobrevivência. Porém, evidencia algo ainda mais grave neste contexto de pandemia, que é a invasão de seus territórios. Situação semelhante ocorre em Roraima, no Amazonas, Maranhão, Acre e no Pará, onde vivem aproximadamente 30 povos isolados. A movimentação dos indígenas isolados ocorre porque eles estão em expedição de reconhecimento para encontrar um ambiente mais seguro para viver. Do Maranhão, Gilderlan Rodrigues, do Conselho Indigenista Missionário e integrante da equipe de isolados do CIMI, fala o quão grave pode ser esse contato e, mais grave ainda, é a omissão do Estado. Quando afirmamos que está em curso um extermínio programado dos povos isolados no Brasil, não se trata somente de uma omissão do governo federal, mas de ações deliberadas para permitir que esses povos sejam massacrados.
Entendemos que faz parte do plano criminoso, genocida, a desconstrução de todo o sistema, né, de proteção dos povos indígenas isolados. Ao mesmo tempo, isso acontece de forma velada e de forma explícita, né? E logicamente que isso vem à tona quando a ação de invasão dos territórios é respaldada, né? Os invasores não são punidos, né? Então eles acabam cada vez mais invadindo os territórios desses povos indígenas, né? O número de invasores nos territórios habitados por indígenas isolados é crescente. O desmatamento promovido por invasores também. De 2018 para cá, as invasões duplicaram. Em abril, um professor e agente ambiental urueu-auau, empenhado em ações de vigilância, foi brutalmente assassinado, alvo de ações de madeireiros, garimpeiros e grileiros que, na pandemia, também representam risco potencial de genocídio desses povos. Gilderlan conta porque, mesmo assim, nenhum plano de desintrusão ou protocolo específico de prevenção aos povos isolados foi implantado pelo governo. O ano passado, levantamos que das 21 terras indígenas, né, com registro da presença de povos indígenas isolados, estão invadidas, né? Seja elas por madeireiro, por garimpeiro, por grileiro, por caçadores, por pescadores extrativistas, né? E as ações para retirada, né, desses invasores dentro desses territórios, né, não tem sido feita. Portanto, isso tem colocado em risco, né, a vida de 114 povos indígenas no Brasil. Por isso mesmo que esse genocídio, né, provocado pelo seu atual governo, que quer a morte dos povos e a exploração de seus territórios. As poucas operações da Polícia Federal, IBAMA e FUNAI não intimidam os infratores. A antipolítica indigenista adotada pelo governo federal tem em suas raízes uma ideologia autoritária, racista, de ódio à diversidade de pensamento, povos, organizações sociais, crenças, saberes e que define os povos indígenas como um inimigo a ser eliminado. Neste ambiente político perverso e doentio, o genocídio não é apenas uma possibilidade distante, mas um risco iminente que cresce assustadoramente com o avanço da Covid-19 nos territórios indígenas. Do CIMI, Adspésia, para a Rede Católica de Rádio. Obrigado, Adi, e para você que faz parte da comunicação da igreja, seja na comunidade, na diocese, na arquidiocese. Ouça agora este recado de Dom Joaquim Giovanni Moll, o bispo auxiliar de Belo Horizonte e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Espero todos para o Mutirão de Comunicação 2021. De 22 a 25 de julho estaremos reunidos no maior evento de comunicação eclesial do Brasil. Juntos, de todas as partes do país, estarão os agentes da PASCOM, a SIGNES e RCR, que reúne TVs, rádios, impressos, redes sociais católicos, jornalistas e assessores de comunicação das dioceses, pesquisadores e professores de comunicação. Leigos e leigas, profissionais da comunicação, padres e bispos, num grande mutirão daquela comunicação. A comunicação da verdade e do amor, a comunicação da justiça e da paz, da cidadania e da participação. É a comunicação do Evangelho de Jesus Cristo e do seu reino. Em breve, mais informações. Até lá. Reforçando o convite de Dom Joaquim Moll, de 22 a 25 de julho de 2021, acontece mais uma edição do Mutirão de Comunicação e será em Belo Horizonte, Minas Gerais. Portanto, se você é agente da Pastoral da Comunicação na sua paróquia ou diocese, marque este evento na agenda. Em breve nós traremos outras informações. E amanhã, sexta-feira, teremos mais uma estreia para o Jornal Brasil Hoje. É o JBH Live. E a proposta é levar um assunto que foi tratado em alguma das edições da semana aqui no JBH para uma conversa ao vivo pelas redes sociais da Rede Católica de Rádio. A primeira live já será amanhã, às 4 da tarde, e nós vamos conversar com o coordenador nacional da PASCOM e comentarista do Jornal Brasil Hoje, Marcos Túlios.
Vamos falar sobre o mutirão de comunicação, sobre o trabalho da PASCOM e a comunicação na igreja. Divulgue e participe. Jornal Brasil Hoje. E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. A apresentação foi de Kleber Moleta e Jorge Teles. Edição Cléo Nascimento. Direção de jornalismo Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere ao longo do dia no site rcr.org.br. O Jornal Brasil Hoje volta amanhã às 7 horas. Até lá. Um bom dia e até amanhã. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar. Janeiro de 1971 foi quando a emissora começou a transmitir na faixa de AM. Em junho de 2017, com a migração, passou a operar em FM. A Cultura junto